Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao amado Espírito Santo de Deus, glórias a Ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus, povo escolhido, povo chamado, povo maravilhoso, povo que diariamente é bem-aventurado. Por quê? Porque aceitou aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A irmã Salete vem aqui nessa tarde maravilhosa de sábado, né? Dia de sol aqui na cidade. E a irmã Salete aproveitou para abrir bem a casa, dar uma organizada. Agora a irmã Salete parou um pouco cansada, né? Mas fez um chazinho de chá preto com canela para tomar, amém? Vigorar um pouquinho as forças, tá cansadinha, a irmã Salete tá cansada, amém? Mas vem aqui no canal Promessa de Deus agradecer você que está conosco, agradecer você que é nosso amigo, é nosso inscrito, você que tem visualizado, você que já tem deixado o joinha, você que tem compartilhado esta palavra maravilhosa de Deus, amém? A promessa do Senhor é trazer felicidade para todo homem que confessar os seus pecados, para todo homem que se arrepender, né? O Senhor vai exortar, vai ensinar, vai instruir, o Senhor vai guiar ele com seus próprios olhos, né? Deus vai guia-nos diariamente, através desta palavra. O Senhor nos guia, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Amém? Então a irmã Salete nessa tarde traz uma palavra de promessa que fala: a felicidade do homem perdoado, o homem que se arrepende dos seus pecados, o homem que se arrepende, né, das suas escolhas, o homem que se arrepende dos caminhos que tem seguido e que não agrada a Deus, amém? E que tem trazido muitas vezes, irmão, dor, sofrimento para a minha vida, para a tua vida, ou para nossas casas, para a nossa família, amém? Então a felicidade do homem que é perdoado, oh glória a Deus, alívio para o perdão recebido. O homem se sente aliviado quando ele chega diante de Deus, reconhece os seus erros, as suas escolhas erradas, o seu caminho errado, e realmente quando há arrependimento, há um alívio do perdão, porque ele sente que realmente Deus o lhe perdoou. Quando ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, ele se sente aliviado. A Bíblia diz que que a consciência não pesa mais, que a consciência não cobra mais, que ele não se sente mais culpado. É uma promessa do Senhor para mim, como pessoa, e para você. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus é no Salmo 32. Não esquece do joinha, amém? Diz assim, eu ia ler só o versículo 5, mas eu vou ler a partir do 1, amém? Que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, quando nós transgredimos e pedimos perdão ao Senhor, o Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Porque cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Porque quando você aceita Cristo e mesmo depois você falhando, caindo ou agindo errado, você vai pedir perdão para Deus, que haja arrependimento e não culpa. Porque a culpa, a pessoa sente culpa e daqui a pouco vai lá e faz de novo. Mas quando há arrependimento, quando há confissão de pecado, a gente é uma bem-aventurada, é promessa do Senhor no Salmos 32. E diz assim: é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. O versículo 2 fala: tu é bem-aventurado, porque a tua transgressão, o teu pecado foi perdoado, encoberto com o sangue de Cristo. Tu é bem-aventurado o homem ou a mulher quem o Senhor não imputa maldade. Deus não vai esconder. Deus não vai passar a mão por cima da maldade. Ele quer que nós nos arrependemos, que nós venhamos a confessar. Por quê? Porque não é imputado a maldade. Um dia nós vamos dar conta. Como Davi foi perdoado pelos seus pecados. Mas a consequência do pecado ficou sobre a casa dele, o lar dele e os filhos, a família. Não é imputado. Porque você é perdoado, o seu pecado não é imputado. Deus, ele não vai deixar de julgar aquele ato, de julgar aquela escolha. Entendeu?
Mas Deus, Ele diz que nós somos bem-aventurados quando nós chegamos aos pés dEle, quando nós oramos, quando nós clamamos, arrependidos, confessamos o nosso pecado. E o sangue de Jesus cobre. E em cujo espírito não há engano. Deus é verdadeiro e Ele quer que nós sejamos verdadeiros com Ele, confessando o nosso pecado uns para com os outros. Amém? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quantas vezes aquela dor, aquele pecado, aquele erro, aquela escolha errada fica consumindo a pessoa. Confesse a Deus. Abandone e você será um bem-aventurado. Amém? A irmã Salete aqui aprendendo com Deus e aprendendo junto com vocês aqui a palavra do Senhor. No versículo 4 diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A culpa. O meu humor se tornou em seguidão de estio. A pessoa fica arredio, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa grita, qualquer coisa se renega. A pessoa que está se sentindo culpada, ela fica transtornada. E Deus não quer isso para a sua igreja, Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para ninguém. E quando você confessar e você se arrepender e abandonar o caminho, porque tem que haver arrependimento, tem que haver confissão e tem que haver abandono do pecado. Então, quando o versículo 5 diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Não adianta esconder, porque a palavra de Deus que tudo vai vir à luz. E o dia é hoje, irmãos. Porque o ontem é passado, passou, o amanhã pertence a Deus. E o dia de fazer as coisas certas, o dia de andar no caminho certo, o dia de confessar, o dia de se arrepender, o dia de mudar de atitude, o dia de buscar as escolhas certas, é hoje e é agora. Então confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Davi não encobriu o pecado, ele foi pro chão. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É promessa, Deus vai perdoar. Mas tem que haver arrependimento, confissão e abandono do pecado. Amém? 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Você é justificado hoje. Você é santificado pela palavra através da obra do Espírito Santo e da obra da cruz. Há tempo de poder achar o que? A graça de Deus, o perdão de Deus. Amém? A misericórdia do Senhor. Até no transbordar de muitas águas, no meio da tribulação e da dificuldade, Deus está ali, agindo em nosso favor. Estas a Ele não chegarão. Se você confessar, o dia que você estiver diante de Deus, você vai ser julgado pelo aquele pecado. A consequência do pecado vai estar ali. Você já foi perdoado. Mas o sangue de Jesus vai cobrir. Entendeu? Tu és o lugar em que me escondo. Como diz, né, o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor. Faz a coisa certa e descansa no Senhor. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Quando a angústia vir, você vai orar e o Senhor vai livrar dela. Eu tenho passado por isso, né? Com tantos problemas, aflições da minha família, né? Os familiares. Ontem mesmo eu perdi uma sobrinha. O meu irmão está doente, né? Está se recuperando de problemas de saúde. Perdeu a filha, né? Ontem foi o sepultamento dela. Eu tô com muitos familiares também com problema de saúde, eu também faço tratamento, eu tô com uma cirurgia nas costas para tirar o ponto. A irmã Salete, ó, quase tirou o dedinho esses dias. Sofreu um acidente doméstico. Mas papai tava ali, guardou, tem guardado, tem protegido. Eu já falei pros irmãos aqui que eu já passei por problemas de saúde, de infartos. Eu já passei por outros problemas, eu tenho 3 cirurgias e uma microcirurgia e 3 operações na barriguinha aqui da irmã Salete, né? Tô para fazer essa cirurgia aqui agora, tirar os pontos das costas e fazer essa, de um acidente que eu falei para os irmãos que eu sofri, mas em todos eles, em todo lugar, eu quero deixar como testemunho para você, Deus está ali, Deus está te livrando, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, por quê?
Mas temos que ser verdadeiros, honestos com Deus e uns com os outros. Amém? Porque os olhos de Deus estão sobre a terra e vê tudo. Não tem como esconder dele. Jogaram José no fundo do poço, os irmãos, com ciúme. Mas lá no fundo do poço, Deus tirou ele para ser governador do Egito, porque ele ficou na presença do Senhor, sendo enganado, traído, vendido pelos irmãos. E hoje não é diferente. Quantas vezes as pessoas que estão à tua volta estão mentindo, estão enganando, estão traindo, não estão te tratando de modo honesto, verdadeiro, sincero. Não há amor nas suas palavras. São só palavras, as atitudes são diferentes. E o Senhor diz assim, fica firme porque eu sou contigo. Fica firme porque tu está escondido debaixo das minhas asas. O Senhor está falando para mim e para você. Tu és o lugar em que me escondo, dizia ele. Davi falava, ele se escondia debaixo das asas do Senhor. E ele deixou instrução para nós nos esconder, né? Como diz o Salmo 91. Aquele que habita, vou repetir, no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas. Asas. Aqui são braços, mas são asas. Descansará. Porque o Senhor nos livra na hora da angústia. Tu me cinge de alegres cantos e livramento. O Senhor nos guarda, o Senhor nos cinge, o Senhor nos protege. A sua mão está estendida para nos alcançar. E no 8 ele diz assim, para encerrar, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Como que o Senhor nos ensina? Como andar nessa terra? Através da palavra. Se você andar por essa palavra, você estará vivendo de conformidade com aquilo que agrada ao Senhor. Deus mostra o caminho através da palavra. E guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor todos os dias nos dá estratégia para viver, estratégia para vencer. O Senhor nos mostra, através da palavra, como devemos andar. É através dos olhos que você vai ler, vai ver. E se eu não tenho a visão, irmã Salete, você vai ouvir. Porque hoje tem a Bíblia em áudio. Bote para escutar. Tem aqueles que sabem ler, né, no tato assim, que eu não sei dizer. Irmã Salete não tem muito entendimento dessas coisas. Mas aqui a palavra é bem clara, ela não é complicada. Ela explica, ela não complica. Ela abre o teu entendimento, ela abre o discernimento, ela te dá conhecimento de visão, revelação, ela te dá habilidade, capacidade. Seja sábio como a águia e seja astuto como a serpente. E o Senhor está nos ensinando, devemos andar, confessar o pecado, para que Deus não encobre aquilo que é pecado, irmão. Nós podemos passar a mão por cima e encobrir uns pecados dos outros, um erro dos outros, a maldade, a malícia um dos outros, né? Como pai, como mãe, como pessoa, nós muitas vezes sabemos de alguma coisa errada e encobrimos, mas Deus não. E nós também não devemos encobrir, passar a mão por cima. E vamos brigar, irmã Salete? Não brigar, não. Mas a palavra diz, se tu vê o teu irmão pecando, vai lá e corrige ele. Se tu vê ele pecando de novo, pega 2 testemunhas. E se vê de novo, passa à igreja. Passa ao pastor. Vai nos líderes, para quê? Para aquela pessoa ser corrigida, para ela não se perder, para ela não vir morrer espiritualmente. E morrendo espiritualmente, fisicamente, ela vai se perder e também vai morrer. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E vem através dessa palavra, amém? Vamos orar? Pai, obrigada por esta palavra, obrigada pela vida. Eu abençoo cada vida que está no canal Promessa de Deus, no grupo Deus é Bom e Fiel. E eu declaro a vitória sobre a vida deles, como o Senhor tem trazido na minha diariamente, sobre o meu lar, minha casa, minha família, sobre a vida da nossa herança, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? A paz seja convosco. A irmã Salete agradece você que está conosco no canal Promessa de Deus. Recebe essa palavra de vitória, em nome de Jesus.